Como funciona o financiamento de imóvel de alto padrão? Nesse vídeo eu vou explicar para você o passo a passo e tudo que é visto, taxas, condição de financiamento, como funciona, enfim, em todos os aspectos para você financiar um imóvel. Vamos pegar aqui nesse vídeo acima de 1,5 milhão, porque aí eu já explico para você também como é que funciona o SFI, prazo, quanto que financia, o que precisa de documentação, como que aprova, enfim. Se liga comigo aqui que eu vou explicar tudo no detalhe para você. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Então hoje a gente vai falar de imóveis de alto padrão, tá? Então imóveis, hoje a gente vai tomar como base imóveis acima de 1,5 milhão de reais, porque aí já desenquadra do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, que a gente vem falando na grande maioria dos vídeos, que são aqueles imóveis lá que estão onde se pode utilizar o FGTS, né? Então eles são imóveis de até 1,5 milhão de reais, onde pode captar, os bancos podem captar recursos da poupança para emprestar. Mas hoje nós vamos falar então do outro, do SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, que é um sistema mais aberto, né? Na verdade, ele não restringe valor, pode ser imóveis também de 100, 200, de 300 mil, sem problema para fazer no SFI, não tem problema. A questão só é que ele não se enquadra no SFH, ou seja, ele não pode utilizar FGTS na compra daquele imóvel, e os recursos para o financiamento não vão sair da poupança, tem que sair de outros tipos de captação dos bancos, tá? Bom, então para explicar aí como que funciona, nós vamos falar primeiro das simulações, então tudo que você tem que ver quando fizer a sua simulação, quando estiver vendo a proposta sua, do seu cliente, né? Segundo ponto, aprovação de crédito. Terceiro, a análise do processo. Quarto ponto, a conferência dos dados. E quinto ponto, a emissão e registro desse contrato, tá? Então vamos falar passo a passo aqui. Então começando, vamos lá. Financiamento máximo, quanto que os bancos financiam? Máximo de 80% do valor do imóvel. Vai ter casos isolados que tem bancos que podem financiar até 85% ou 90%. Mas aí é muito pessoal, é muito em relação àquele cliente específico. Para saber fazer uma análise certinha do seu caso, você precisa entrar em contato com a gente e a gente consultar para te falar quanto que é o máximo. Mas a regra é 80%, tá? Bom, então 80% do valor do imóvel pode ser financiado. Aí você vai ter taxas de juros, que elas não têm uma regra específica, como no caso do SFH, onde tem um teto máximo de 12% ao ano. No SFI não tem essa limitação, tá? Porém, os bancos, para não deixarem de ser competitivos, costumam manter as mesmas taxas do SFH. Então, hoje a gente tem taxas aí para o SFI, né, para esses imóveis, que vão de 10,49% até 12% ao ano. Por serem imóveis de valor alto, né, obviamente o cliente que está comprando, ele tem que ter uma renda elevada. E ele já vai ser um cliente segmentado no topo ali de cada banco, né? Eu estou falando aí do Itaú, no caso do Personalité, do Bradesco, do Prime, do Santander, do Select, enfim, só os clientes dos segmentos mais top dos bancos. Então, isso faz com que eles já tenham uma série de benefícios naqueles bancos. Eles têm um relacionamento já mais forte com aquele banco, né, com investimentos, com uma série de coisas que vai fazer com que o banco dê taxas melhores para esses clientes, tá? Isso serve para todo mundo. Quanto mais relacionamento você tiver com o banco, independente do valor do imóvel, melhor vai ser a sua condição, tanto de aprovação quanto de taxa, tá? Isso é só uma dica. Mas aí, então, esses clientes geralmente não vão, os bancos não vão jogar taxa lá em cima, porque senão vai perder o cliente. Ele não quer perder uma carteira que esse cliente tem de investimento alto por conceder uma taxa de crédito imobiliário que nem é o foco do banco para ganhar dinheiro. Como eu já falei em muitos vídeos aqui, crédito imobiliário é feito pelos bancos hoje, né? O grande interesse, principalmente dos bancos privados hoje no crédito imobiliário, é garantir que o cliente fique dentro do banco, tá? Que ele não saia para a concorrência. Então ele vai ter tudo ali com taxas baratas e aí em outros produtos os bancos acabam ganhando dinheiro. Então, prazo máximo de financiamento, assim como no SFH, vai ser de 420 meses até 35 anos, com o limitador da idade do comprador de 80 anos. Então, se você tem 60 anos, por exemplo, prazo máximo vai ser de 20 anos. Se você tem menos de 45 anos, aí o seu prazo máximo vai ser de até 35 anos, tá? A gente sempre recomenda fazer as simulações em 35, em 30 anos, já que se você quiser a menor parcela possível, para você ver que em 30 anos para 35 a diferença não é tão grande assim e se economiza muito em juros pagando 5 anos a menos, tá? Só uma dica. Mas aí quando você quiser fazer a simulação, você chama a gente que a gente faz em todos os bancos para você, sem custo nenhum, tá? Então é só chamar a gente aqui, depois eu vou passar os contatos aqui, mas se liga para a gente continuar explicando para você como que funciona. Ponto muito importante, dentro desses 80% que o banco financia, então, o cliente pode financiar até 5% para pagamento da documentação, porque quando sai o contrato, você tem que fazer o registro lá no cartório de imóveis, né? E aí você vai ter o custo do ITBI, que é o imposto da prefeitura, geralmente de 2% a 3%,
E o cartório, que você vai gastar mais essa média de 1,5%, 2%, dependendo do cartório, dependendo dos valores, mas mais ou menos isso. Então, aí os bancos financiam até 5% do valor para você pagar essa documentação, desde que esses 5% mais o valor que você está financiando para o financiamento, né, para pagar para o vendedor, não ultrapasse 80%, tá? Então aí seria 75 mais 5, ou então 80% direto para o vendedor, certo? Como eu falei, existem casos à parte que são negociados no caso a caso, no detalhe, e aí é só ver a gente fazendo a consulta individual do seu caso. Além disso, os bancos fazem os financiamentos também no SFI, né, para esse valor aí de imóveis mais altos, também na tabela SAC e na tabela Price. A tabela SAC é aquela que tem parcelas iniciais mais altas, mas é decrescente, e a última parcela é bem baixinha, e a tabela Price é aquela que as parcelas são fixas, começam mais baixas do que a da SAC, mas elas são fixas, elas não baixam durante todo o contrato, tá? Se você quiser, tem no nosso aplicativo lá, tem aqui na descrição do vídeo o link, você consegue fazer cálculo de amortização comparando tabela SAC e tabela Price, inclusive simulação de financiamento também. Dá uma olhadinha lá no nosso aplicativo. Maravilha, a gente já sabe então todos os detalhes básicos aí do financiamento, que é taxa, prazo, condições, tipo de financiamento, enfim. Segunda parte, então, a gente vai passar que é para a aprovação do crédito. Porque não adianta nada você ficar vendo o valor de parcela, chega na hora você não tem aprovação. Então você precisa ter aprovação do seu crédito para você poder fechar o negócio com tranquilidade. Quando você aprova um crédito, o banco te gera uma carta de crédito. Essa carta de crédito hoje nos bancos tem validade de 60 dias. E essa carta de crédito com você, então, vai ter a garantia que o banco está te dando que você pode fechar negócio até a emissão do contrato que o banco vai emitir sem maiores problemas, tá? Então, só pode dar problema depois dessa fase. Na terceira fase, que seria a avaliação do imóvel, mas eu vou falar daqui a pouco. Mas aí não é culpa do seu crédito, é culpa do imóvel, da situação do imóvel, tá? Então, é outra história, eu já te explico isso daí certinho. Então, vamos lá. Aí, a gente vai mandar a sua proposta para aprovação. A regra é, para aprovar o crédito, o cliente tem que comprovar 3 vezes o valor da prestação inicial. Então, se você tem uma prestação inicial de R$10.000, por exemplo, a gente vai ter que comprovar uma renda de 30 mil, certo? Você tem aí isso na tabela SAC. Na tabela Price, alguns bancos, eu vou te dar o exemplo do Bradesco, ele faz o cálculo que você tem que comprovar pela tabela Price 6 vezes o valor da parcela inicial. Vamos supor que na tabela Price você tenha uma parcela inicial, então, de R$10.000, você vai ter que comprovar 60 mil, ao invés de, se fosse a mesma parcela inicial pela SAC de 10 mil, você teria que comprovar 30, tá? Então, só para ter uma noção, então a gente vai mandar para aprovação. Então, para comprovar essa renda, a gente vai ter que apresentar, se você for assalariado, seu imposto de renda e 3 últimos boletins. Se você for empresário ou profissional liberal, vai ter que apresentar também imposto de renda, aí os 3 últimos extratos bancários de conta corrente pessoa física, tá? Sempre pessoa física. Autônomo também é a mesma documentação. Como a gente está falando aí de imóveis de alto padrão, de valores elevados, se você tiver investimentos no mercado financeiro, seja em corretoras de valores, seja nos próprios bancos, né? É interessante, é muito bom você já mandar junto, né? A gente também já pede isso já de cara quando ele está fazendo financiamento com a gente, mas só para você saber, para você ter ali o extrato da sua carteira de investimentos, detalhado, bonitinho, para poder mostrar para o banco que você tem aquele lastro, porque as pessoas confundem o fato da pessoa fazer um financiamento com o fato de ela não ter dinheiro, né? Não é assim. Hoje em dia, ainda principalmente, que você faz um financiamento com taxas aí de 10,5%, e às vezes você tem investimentos que te rendem 13, 14, 15, dependendo, né? Não sei, numa renda variável, por exemplo, você não tem um teto limite de quanto você pode ganhar. Então, vai do perfil do investidor, do perfil da pessoa. Então, você tendo uma carteira de investimentos ali para mostrar, né? Aquilo lá vai entrar para mostrar a sua capacidade financeira, capacidade de pagamento, e claro, né, vai facilitar muito a aprovação do crédito. Aí você pode vir para mim com uma pergunta, falar, Ricardo, mas eu tenho um excelente relacionamento lá na minha agência, meu gerente é muito bom, ele sabe tudo da minha vida, ele tem todos os meus dados, eu não preciso ir numa assessoria. Aí o que eu vou te explicar é o seguinte, você está acostumado a ter um excelente tratamento do teu gerente, está acostumado a ter lá no seu segmento do seu banco lá os melhores tratamentos, tratamento VIP e tudo mais, por que você vai fazer diferente no financiamento imobiliário? Você vai deixar na mão do seu gerente, que eu sei que ele cuida bem da tua agência, ele cuida bem da tua conta, tudo certinho, mas ele também trabalha com um monte de outro cliente, ele trabalha com um monte de outro produto, ele trabalha com investimento, com cartão, enfim. A gente sabe tudo aquilo que o gerente faz e tem que vender e tudo mais. A gente só trabalha com financiamento imobiliário. E a gente está pronto aqui para te dar um atendimento personalizado, do início ao fim, sem nenhum custo adicional a mais, sem prejuízo nenhum para o seu gerente, porque nós somos contratados do banco, isso vai ficar vinculado na sua agência, vai entrar para a produção dele, então também não sai perdendo nada, só que a gente faz o trabalho para ele, para você, muito mais rápido, sem burocracia.
e sem custo nenhum. A gente garante as mesmas condições da agência aqui para você. Então, se você quiser buscar o seu financiamento com uma equipe realmente profissional, especializada e está aqui para te dar um atendimento personalizado, chama a gente aqui, nossos contatos estão na descrição do vídeo e nos comentários, ou então lá pelo nosso site www.csmassessoria.com.br. Enviado então toda a documentação de renda, a proposta vai para análise de crédito. Pelos valores, não existe aprovação automática, tá? Como os valores são elevados, vai obrigatoriamente para análise manual. Então vai pegar um analista e vai entrar no detalhe do seu caso. Por isso que tem que estar tudo certinho, o máximo de documentos e informações possíveis, tá? E a gente vai te passar isso aí, tudo isso passo a passo. Bom, aí vamos para a terceira fase. Depois da aprovação do crédito, sai a carta de crédito. Terceira fase é a fase da análise do processo, onde a gente vai ter duas vertentes. A análise física do imóvel, que é a engenharia, onde vai o engenheiro do banco, ligado ao banco, né? Vai fazer a vistoria do imóvel, tirar fotos, fazer um laudo para comprovar a situação do imóvel, se está tudo certinho, e comprovar também se o valor de imóvel que está sendo passado condiz com o valor de mercado, tá? Passou nesse laudo, maravilha, segue em paralelo na análise jurídica, onde vai ser analisada então a documentação do imóvel, se está regular, se está tudo bonito, e a documentação do vendedor também, para você ter a sua segurança. Por isso que comprar pelo banco, comprar um imóvel financiado, mesmo que você tenha dinheiro para pagar à vista, financiamento imobiliário é sempre a maneira mais segura de comprar um imóvel. Porque você vai ter ali, além de toda a varredura que o banco faz no processo, a segurança do banco está te garantindo aquilo, com laudo de engenharia, com a análise documental e tudo mais. Então, qualquer problema, se posteriormente vier para cima de você, você pode jogar a culpa no banco, porque foi ele que te garantiu que você podia comprar. Passada essa fase da análise, vai para a conferência dos dados e valores, onde então a gente vai bater, ver se está tudo certinho, aquilo que estava no início, como tem que sair o contrato, se está batendo os valores, está batendo os dados, os nomes, para não ter erro e atraso posteriormente. Passou essa quarta fase, então a gente vai para a fase final, que é a emissão do contrato, assinatura e registro. Nessa fase, então, a gente está com o contrato em mãos, vai assinar comprador, vendedor e duas testemunhas, tá? Vai ter que, então, pagar o ITBI, que varia de cidade para cidade, o imposto municipal, imposto sobre transmissão de bens imóveis, ou também em algumas cidades chamado de ISTI, imposto sobre a transmissão imobiliária. Bom, aí pagou o ITBI de 2 a 3% do valor do imóvel, você vai dar entrada no cartório de imóveis, que aí então o cartório vai ter a tabela, você vai gastar lá mais ou menos de 1 a 2% também do valor do imóvel. No SFI, diferente do SFH, se for a sua primeira aquisição com financiamento imobiliário, você não tem direito a desconto no cartório. No registro de imóveis, você teria direito a 50% de desconto dessa parte do registro, se fosse a sua primeira aquisição de imóvel no SFH, ou seja, de imóvel até 1,5 milhão. Imóvel acima de 1,5 milhão não se enquadra, então não tem desconto, tá? Então é o valor base ali mesmo. Pagou então cartório, pagou o ITBI, vai lá uns 15 dias para registrar, o contrato volta, a gente manda para o banco faz a liberação do valor do financiamento corrigido na conta do vendedor, corrigido pela poupança na conta do vendedor. Finalizou a questão, tá? Aí assim termina o seu financiamento, o seu processo. Só que você vê que nesse processo todo você vai ter que juntar a documentação, preencher um monte de formulário, acompanhar o processo, ver se abre pendência, ver se está tudo certo com o laudo, ver se está tudo certo, agendar a visita do engenheiro, ver se está tudo certo lá com a análise documental, né? Conferir valores, assinar, cartório, prefeitura, enfim, é muita coisa. A gente está aqui para fazer isso para você. E você não tem custo nenhum. É o melhor serviço que você pode procurar, porque é de ponta, é de primeira e é de graça. Tá? Nós somos remunerados pelos bancos e não entra nenhum centavo no seu financiamento. Garanto para você, com esses mais de 10 anos de experiência que a gente tem, de que a parcela que a gente consegue aqui, a taxa que eu consigo aqui, é exatamente a mesma taxa ou menor do que você vai conseguir na sua agência. Então já sabe, nossos contatos estão aqui no comentário, na descrição do vídeo. Faço questão de te dar um atendimento personalizado para você entender certinho, a gente bater um papo e ver como é vantajoso hoje em dia você fazer um financiamento imobiliário, mesmo para imóveis de valores mais altos. Então, entre em contato com a gente. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like pra gente aqui. Se inscreve no canal, como eu falei, né? A gente tem toda semana 2 conteúdos muito bacanas. E para você que ficou comigo aqui até o final, mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.